Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco aqui pela TV Com Brasil, diretamente de Dourados para todo o nosso país. Nossa gratidão pela sua companhia. E quero lembrar a você que o Mato Grosso do Sul aguarda a sua visita. Venha visitar este belíssimo estado e conhecer um pouco do nosso querido estado do Mato Grosso do Sul. Desde os seus campos, suas cidades, suas regiões de passeio, como Bonito, Pantanal, tanta coisa boa para você ver aqui nesse estado do Mato Grosso do Sul. Fica o convite para você visitar esta boa terra, tá certo? E olha, nós vamos chamar aqui o nosso intervalo e voltamos para tratar hoje de um assunto muito especial com você, assunto que deve trazer você para perto de uma realidade que a palavra de Deus nos dá e que este mundo às vezes tenta nos desviar para algumas ilusões. Mas a palavra de Deus nos dá o ponto certo para vivermos uma realidade bendita, que tira de nós esse fardo e que nos coloca diante da majestade do nosso Deus. Não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos para trazer esta mensagem a você. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Estamos aqui no Mato Grosso do Sul em Foco pela TV Com para todo o Brasil e hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco vai trazer uma mensagem do Evangelho de João, capítulo 1, os versículos de 1 a 5, que nós lemos assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu quero falar um pouquinho para você hoje sobre Jesus, o Verbo da vida. O versículo 14 vai dizer que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas observe o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho ímpar. Mesmo diante dos 4 evangelhos que nós temos no início do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de João ele traz uma proposta completamente ímpar. Primeiro, ele é escrito direcionado a todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, para que crendo você tenha vida em seu nome. Jesus é que dá vida a todas as coisas, inclusive a você, inclusive a este planeta, ao cosmos, ao universo, a todas as coisas. É Ele quem dá vida. E João escreve não para falar o que Jesus fez, mas quem Jesus é. Por isso que ele é considerado o evangelho não sinótico. Mateus, Marcos e Lucas fala do que Jesus fez, João fala de quem Jesus é. E especialmente para descrever a divindade de Jesus, que ele é o Filho de Deus, ele é Deus, que se fez carne e veio habitar entre nós. Então observe essas palavras de João aqui. No princípio era o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Você deveria fazer uma relação deste primeiro versículo do Evangelho de João com o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1. Também começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui João fala: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João faz uma ponte de João 1:1, apresentando o seu Evangelho, apresentando Jesus para nós, a divindade de Jesus para nós. Ele começa fazendo a ponte com o início das Escrituras de Gênesis 1:1. Lá fala o princípio da criação natural de Deus, e aqui fala da criação espiritual de Deus. Como que Deus agora vai nos criar em Cristo Jesus, nos criar espiritualmente em Cristo Jesus, fazendo a ponte com a criação natural de Deus lá na origem do universo. E também para mostrar que Jesus, a eternidade de Jesus. No princípio era o Verbo. O verbo aqui é a palavra, hologos, lá do grego quer dizer a palavra. Agora, mostrando, apontando para Jesus como cumprimento de toda a palavra, e a encarnação do verbo é também a encarnação da palavra. Agora, aquilo que era uma palavra proferida pelos profetas, agora se torna uma pessoa de carne e osso, como você e eu. Tudo que os profetas falaram está ali. A palavra deles se tornou em carne, se tornou em realidade aos nossos olhos. Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Mas João aponta para um tempo chamado eternidade, para dizer assim: lá no princípio, quando as coisas foram criadas, ele já existia. Então, ele é o Verbo de Deus, ele é a palavra que se tornou gente e veio habitar entre nós. Olhando para ele, podemos ver a concretude da palavra de Deus, podemos ver a graça, a maravilha e a confirmação de toda a palavra de Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, participou de toda a criação. Ele estava com Deus. Mas ao mesmo tempo, João faz uma separação entre o Pai e o Filho. Ele estava com Deus. O Pai e o Filho, apontando para a distinção da Trindade. O Pai é um, o Filho é um, o Espírito é um, mas os três são um, iguais em poder e glória. Dizendo que o Filho, ele é co-igual, ele é coexistente com o Pai, mas ao mesmo tempo ele tem a sua personalidade própria e ao mesmo tempo eles estão unidos e comprometidos a ponto de falar da unidade da Trindade Santa. O Verbo estava com Deus, e o texto complementa dizendo que o Verbo era Deus, Deus de Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Este é o grande mistério da Trindade, esse é o grande mistério da encarnação do Verbo. É desse jeito, é assim que nós cremos, é assim que as Escrituras registram. Então observe que está dizendo aqui da divindade de Jesus, da eternidade de Jesus, da existência dele desde sempre. É por isso que ele vai usar muitos nomes que Deus usava, referindo a si mesmo no Antigo Testamento. Eu sou. Quando Deus se manifestou a Moisés, e Moisés falou assim: mas quando eu tiver que falar para os filhos de Israel que Deus me enviou, qual é o seu nome? Para eu dizer aos filhos de Israel o nome do Senhor. E o Senhor então diz para Moisés assim: diga aos filhos de Israel que eu sou o Deus, eu sou, porque ele não é criado, ele não passa a existir, ele é eterno, ele é desde sempre. A nossa mente não consegue chegar lá, a nossa fé sim, mas ele é desde sempre.
Então Jesus utiliza essa linguagem nesse Evangelho de João. Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou o bom pastor, eu sou a videira, vocês são os ramos. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa identificação da divindade que Jesus coloca aqui, João aponta para isto exatamente para nos mostrar a divindade de Cristo. Ele não passa a existir a partir da encarnação do Verbo no ventre de Maria. Ele existe desde sempre. Ele coexiste desde sempre com o Pai e o Espírito. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando você falar de Jesus, lembra que você está falando da segunda pessoa da divindade, você está falando de Deus Todo-Poderoso, que é Criador do céu e da terra, preservador de todas as coisas. E ele vai dizer assim: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Participou da criação. Onde que está Jesus lá na criação? Pega Gênesis 1. De repente ele está dizendo: eu sou o Verbo, eu sou a palavra de Deus que se encarnou. E João está dizendo: ele é o Verbo da vida, ele é a palavra poderosa. E nós vemos a palavra poderosa de Deus, é a palavra criadora. Quando Deus disse: haja luz, e houve luz, pelo poder da palavra. É o Verbo, é a palavra que agora se faz carne e vem habitar entre nós. Estava lá na criação, estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele não é criado, ele é criador. É por isso que não podemos adorar a criatura nem a criação no lugar do Criador. E Jesus, ele é aqui apresentado para nós pelo evangelista João como sendo o Verbo de Deus, a eternidade dele, mostrando a sua participação lá na criação do universo, porque ele já existia antes. Se ele participa da criação, é porque ele já participa antes. Ele está ali no ato criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa maravilha da criação divina, esta maravilha da origem do universo, ele que traz esse universo à tona, é a beleza da santidade de Deus, da graça de Deus que renova a vida e que fortalece o nosso coração a cada dia, a cada instante. Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne e que veio habitar entre nós, mas ele é a palavra que agora se torna numa pessoa. É o mistério da graça de Deus. Alguém nos lembra que devemos olhar para a grandeza também do nosso pecado, para Deus ter que enviar um Salvador tão poderoso, tão grandioso, tão eterno, que rompe os portais do tempo, que habita num tempo chamado eternidade, um Salvador tão além de nós, tão maior do que todos nós. Isso nos mostra como que Deus trata seriamente o nosso pecado. O nosso pecado é tão terrível que somente um Salvador tão poderoso poderia nos resgatar e nos trazer a vida eterna. Então eu quero que você olhe para esta beleza do Verbo que se fez carne e que veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é apresentado assim, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa misteriosa, a ponto de João dizer assim: quem crer nele, porque não nasceu da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É uma operação de Deus no coração do homem para que ele reconheça Cristo, este mistério
da encarnação do Verbo, este mistério dele ser perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Só alguém que nasce do Espírito de Deus é que pode compreender estas coisas. Que Deus te dê graça para compreender isso. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar esse texto maravilhoso, essa apresentação do Filho de Deus a nós. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Hoje nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, de Dourados para todo o Brasil, pela TV Com. Quero agradecer a sua companhia, muitas pessoas nos acompanhando. Este programa tem também sempre uma mensagem da Palavra de Deus a levar para você, para a sua família. É um vínculo também da Igreja Presbiteriana de Dourados aqui, promovendo junto com esta emissora, este dado aqui do nosso Mato Grosso do Sul e levando esta mensagem para todo o Brasil. E eu quero agradecer hoje a companhia dos nossos telespectadores lá da Bahia. Nós temos recebido comunicação aí de telespectadores que têm nos mandado esses recados aqui e nós agradecemos a sua companhia, a todos os nossos queridos irmãos e também compatriotas baianos. Nosso abraço a todos vocês. Tive no seminário um colega muito especial, Jurandir Melo, baiano, e hoje ele está no Goiás. Meu abraço aí ao grande baiano. E nós estamos hoje aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, olhando para a encarnação do Verbo, este mistério da graça de Deus relacionada à nossa salvação. O Evangelho de João foi escrito, como já dissemos no primeiro bloco, a todo aquele que crê. Se você crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu Salvador, este Evangelho é também para você. Você deveria pegar, ler, meditar nele, porque ele foi escrito também para você, tá certo? E hoje nós estamos aqui vendo esta apresentação do Verbo de Deus aqui no Evangelho de João, que não começa com a genealogia de Cristo. O Evangelho de Mateus começa com a genealogia e o Evangelho de Lucas tem a genealogia de Cristo logo nos primeiros capítulos. João não descreve a genealogia de Cristo porque ele quer nos apresentar a divindade de Cristo. Então ele fala de Cristo desde a eternidade, desde sempre. Nos dá uma outra dimensão do ministério de Cristo, e do mistério de Cristo, há mistério sem fim na pessoa de Jesus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Por isso que ele é o único mediador entre Deus e os homens, porque é o único nos céus e na terra que tem nele as duas naturezas perfeitamente harmoniosas, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Por isso que ele pode nos representar diante de Deus, porque ele é perfeitamente homem. E pode representar Deus diante de nós, porque ele é perfeitamente Deus. E por causa disto, ele é único, o único mediador entre Deus e os homens, não tem outro. Porque somente Jesus reúne estas características, a sua pessoa perfeitamente homem, perfeitamente Deus. É o mistério da graça de Deus, é o mistério
da encarnação do Verbo. O versículo 14 vai dizer que esse Verbo se fez carne, se fez gente e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Quando João nos apresenta Jesus, esta eternidade dele, ele vai dizer assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Logo em seguida ele vai falar de João Batista e do seu ministério, dizendo que João veio para testificar da luz. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo o homem. Então eu quero falar um pouquinho desta luz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus, ao mesmo tempo que é apresentado aqui da sua eternidade, da sua participação lá na criação do mundo, agora vem nos dar um dado importantíssimo. João vem nos dizer: a vida está nele. É por isso que Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna, porque a vida está nele. Além do mais, a vida é a luz deste mundo, a glória de Cristo que reflete a luz deste universo. Então, quando nós falamos da glória de Cristo, ela é refletida na luz do sol, na luz da lua, das estrelas, na luz do dia. A luz que você tem na sua mente é a luz de Cristo. A vida estava nele, e a vida era a luz deste mundo. Ou seja, é Ele que dá vida a este universo, por Ele criado pela Trindade Santa. É Ele que dá vida a este universo. É Ele que dá luz a este universo. É Ele que dá entendimento da realidade à nossa alma, porque do contrário você vai viver uma ilusão. Esse mundo é um mundo cheio de ilusão. Coloca a mentira no lugar da verdade, coloca uma ideologia para confundir a realidade, inventa-se uma utopia exatamente para fugir da realidade. Muitas dessas ideologias e utopias é exatamente para fugir da realidade, mas não tem para onde fugir da realidade. A vida está em Cristo, neste Verbo da vida, e a vida é a luz dos homens. A luz que você tem na sua mente, que te conduz à realidade, é a luz de Cristo na sua mente. Ele é a luz da razão, Ele é a luz da ciência, Ele é a luz do conhecimento, Ele é a luz da sabedoria. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. E quando fala de João como um profeta, ou de qualquer ser humano sobre a face da terra, vai dizer o seguinte: ele era uma testemunha da luz. Ele veio para testificar da luz. Ele não era a luz. Quando o mensageiro, o pregador, o ministro do Evangelho, ele transmite a mensagem do Evangelho, ele não é a luz, eu não sou a luz. Nós apontamos para aquele que é a luz, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Agora observe o que João fala aqui: ilumina a todo homem. Ele é a luz do mundo, ele é a vida. É ele que dá vida às plantas, ao universo, ao homem, aos animais, a todas as coisas. A vida estava nele. E é por isso que quando ele vai falar a Marta e Maria a respeito de Lázaro que havia morrido, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, porque a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e continua sendo, e continuará sendo para toda a eternidade, a vida dos homens. Então eu espero que a graça de Deus em Cristo no Evangelho traga luz ao seu coração, porque João vai dizer que esse Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Mas também diz que quando ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O mundo também não recebeu. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, a graça de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, que a graça de Deus inunde o seu coração, a sua vida, trazendo essa luz e a vida de Cristo pela fé ao seu coração. Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir este programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós vamos concluir aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco, diretamente aqui de Dourados para todo o Brasil. Hoje estivemos falando desta beleza de Cristo, do mistério de Cristo, a encarnação do Verbo, e nós vamos orar para que esta luz e a vida de Cristo chegue também até o seu coração, onde você estiver. Senhor Deus, nós bendizemos, porque a Tua graça é melhor do que a vida, bendizemos o Teu nome. Obrigado porque Jesus é o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Cheio de graça, cheio de verdade. Nele está a luz, nele está a vida. E se quisermos ter luz e vida na nossa alma, nós precisamos de crer no Teu Filho que nos foi enviado, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ó Deus, visita o coração daqueles que me ouvem neste momento. Dê graça, renove a vida, esperança, traga paz. Mas esta paz está em Cristo, no Filho de Deus, o nosso Salvador. Abençoe aqueles que nos ouvem agora, onde estiver. Que a Tua graça esteja no seu coração. E esta mensagem do Evangelho chegue ao seu coração, trazendo vida e paz. Oramos no nome muito amado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.